Gostaria de me dirigir às senadoras e senadores para trazer algumas palavras sobre o processo de indicação do candidato do PMDB à presidência do Senado Federal. Um direito, não a presidência, como tentaram maldosamente dizer, um direito à indicação conquistado nas urnas. Tive, durante o tempo todo, o respeito, a cautela, como presidente, de não precipitar movimentos. Não seria respeitoso que os novos senadores não participassem ativamente deste processo eleitoral. Nossa candidatura, homologada no PMDB por 15 dos 19 senadores, está, como todos acompanham, baseada no respeito à proporcionalidade e ao regimento que assim o determina. Agora, estou, depois de indicado pelo meu partido, em condições de pedir aos meus pares o apoio e a solidariedade para concluir a administração sob a qual venho recebendo o reconhecimento de muitos. Irei cumprir com rigor, com absoluto rigor, como tenho feito, o mandamento constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Sobretudo, senhores senadores e senhoras senadoras, da independência, da qual jamais abdicarei. Ela ajuda a governabilidade e ajuda muito mais a instituição. Peço a atenção de todos para relatar rapidamente os compromissos que assumi há 2 anos aqui nessa tribuna do Senado Federal, quando submeti aos meus pares um projeto administrativo, institucional e político para esta casa. Nossa meta prioritária quebrou definitivamente o monopólio do Executivo no Orçamento Geral da União. Avançamos no orçamento impositivo para emendas do Parlamento. Em relação às medidas provisórias, criamos aqui e sustentei um procedimento inovador. Aquelas que chegam a menos de 7 dias do prazo de sua expiração deixam de ser apreciadas. Fizemos isso, senhoras senadoras, senhores senadores, com várias medidas provisórias, evitando que a invasão perversa continuasse nas prerrogativas do Senado Federal. Conferimos maior agilidade ao processo legislativo. Votamos nesses 2 anos como em poucos momentos da história. Quando as ruas, senador Luiz Henrique, sacudiram este país, foi o Senado que deu as respostas com uma agenda que colocou para a população. Em 20 dias, todos se recordam, mais de 40 projetos demandados pela sociedade foram nesta casa aprovados. Garantimos a autonomia e independência do legislativo. Provamos não ser admissível o controle preventivo da constitucionalidade de matérias e prevaleceu a regra constitucional de que as bancadas são fixadas por lei complementar, uma prerrogativa recuperada do Congresso Nacional. Uma prerrogativa, não 2 prerrogativas, porque o que nós estávamos acostumados a ver aqui era o controle da constitucionalidade quando os projetos aqui nesta Casa do Congresso começavam a tramitar. E o Tribunal Superior Eleitoral
quis estabelecer os tamanhos das bancadas, sem ser por lei complementar, como manda a Constituição, e nós recuperamos, permitam-me lembrar, essas prerrogativas. Implantamos uma nova metodologia de apreciação de vetos. Devolvemos aos parlamentares a última palavra sobre o processo legislativo e ampliamos o voto aberto. Trocamos o indexador das dívidas estaduais e criamos sessões temáticas. Resgatamos ativos históricos e devolvemos mandatos de João Goulart, Luiz Carlos Prestes e Abel Sherman. Tratamos dedicadamente da modernização das leis e dos códigos, Código Penal, Comercial, Processo Civil, Consumidor, e leis como execução penal, da arbitragem, da mediação e de licitações, entre outras. Com planejamento estratégico e moralizador, racionalizamos as estruturas administrativas do Senado Federal, eliminamos desperdícios, privilégios e redundâncias. A consequência, senhores senadores, senhoras senadoras, foi a redução de custos e maior eficiência na prestação de serviços, sem prejuízo às nossas rotinas, às rotinas da casa. Ao invés das suplementações orçamentárias que ocorriam todos os anos, há 190 anos desta casa, nós recorríamos a suplementações orçamentárias. Economizamos em 2 anos 530 milhões de reais. Os tempos, como todos sabem, são de comedimento, mas foi, senador Luiz Henrique, o Senado Federal e o Congresso Nacional, através do Senado, o único poder no Brasil que deu esse exemplo à sociedade. Foram extintas 35 do total das funções comissionadas do Senado Federal. Implementamos a jornada corrida de 7 horas. Aplicamos o teto salarial para mais de 1.000 servidores do Senado Federal. Extinguimos cargos, diretorias, secretarias e fundimos muitas das estruturas dessa casa. Hoje, os senadores têm a liberdade de montar sua equipe de trabalho, inclusive nomeando o chefe de gabinete. Não foi fácil fazer isso, todos sabem. Os diretores da Secretaria de Administração, de Contratos e do Controle Interno do Senado Federal só podem ficar no cargo 2 anos e reduzimos em 25% os contratos de terceirização da casa. Com tudo isso, e a consequência não poderia ser diferente, aumentamos os investimentos no Senado Federal. Saímos de uma média anual de 23 milhões para 67 milhões, 200% a mais. Gastamos 60% a menos com diárias e passagens. O gasto médio era de 16 milhões e passou a ser, em 2014, de 2,8 milhões de reais. Houve redução média de 61% com horas extras. Chegamos a pagar 63 milhões em 63 milhões. E em 2014, pagamos apenas 4,9 milhões com horas extras. As despesas de correio caíram 80%, de 16 milhões de reais para 2,5 milhões em 2014. Senhoras e senhores senadores, diante da manifestação de civismo, o Senado Federal não se acovardou. Ouvindo o clamor das ruas, votamos, como disse inicialmente, uma agenda coletiva. O Brasil cobrou de todos nós um legislativo mais ágil e justo com a sociedade. A maioria dos projetos que foram aprovados nessa casa foram projetos que nasceram aqui no próprio Legislativo,
e não projetos dos outros poderes, como historicamente o Senado sempre fez. Criamos sem custos a Secretaria e o Conselho de Transparência, com a participação da sociedade. O Senado é o único órgão público do Brasil que tem um Conselho de Transparência com a participação da sociedade. Deste Conselho de Transparência do Senado Federal participam Cláudio Abramo e entidades especializadas no controle das contas públicas. Todas as informações do Senado Federal, sem exceção, são informações públicas. O Senado Federal era tido como a caixa preta da República. Mais do que uma meta, entendi desde o primeiro momento que a transparência era um dever. Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas atestou que o Senado Federal é 100% transparente entre 138 instituições pesquisadas no Brasil. Esta casa, senhores senadores, senhoras senadoras, nada tem a esconder. A transparência e o controle social são, do ponto de vista do Senado Federal, e espero que seja de todos os poderes, caminhos sem volta. O Senado continuará sendo resistente a qualquer iniciativa de restrição do debate democrático. Mais uma vez, como fiz há 2 anos, assumo neste momento o compromisso de criar uma comissão para acompanhar este assunto. É preciso assegurar, reitero, o respeito ao divergente e ao contraditório, antes ser crivado pela crítica do que ser arruinado pela bajulação. O espaço da oposição, já disse aqui muitas vezes, é sagrado. A voz da oposição é insubstituível. Não devemos e nem precisamos colocar ninguém acima das bancadas para garantir espaços já consagrados pela proporcionalidade, pelo regimento e pela Constituição Federal. Senhoras e senhores, todos os compromissos que aqui assumimos há 2 anos foram cumpridos. Todos os compromissos que aqui assumimos foram honrados. Estamos renovando a cada dia, administrativamente e politicamente, o Senado, com ações. Renovar é prática, como demonstramos. Renovar é um verbo, senador Luiz Henrique. Renovar não é um nome. No plano constitucional estão, sim, nossos maiores desafios. As reformas são os nossos maiores desafios. Precisamos implementar a reforma política e criar critérios claros e definitivos para o financiamento de campanha, fonte absolutamente de todas as suspeitas. O ciclo da espera e dos adiamentos acabou. O Senado aprovou esta reforma há 12 anos. Há 12 anos nós aprovamos aqui no Senado Federal uma reforma política ampla, complexa, dificílima, que infelizmente não andou, mas tenho certeza que agora andará, na outra casa do Congresso Nacional, para, na sequência, nós consultarmos a sociedade. Eu acho que a sociedade deve sim ser consultada sobre a mudança da reforma política que nós haveremos de fazer no Brasil, não fazendo um plebiscito e entregando a competência constitucional do Legislativo, mas votando a reforma e fazendo um referendo, que foi a solução que nós utilizamos para a proibição da venda de armas no nosso país. Para evitar a desmoralização e corrigir os desgastes da política, senador Luiz Henrique, a única ação cabível, repito, é votar a reforma. Vamos melhorar a política
para que a política ajude a melhorar o Brasil. O país, como todos sabem, precisa ajustar sua rota, não o rumo. Na economia, devemos ser o elo com setores produtivos, com a sociedade representativa, com a sociedade organizada. Vamos criar uma agenda com metas e prazos, que facilite o ambiente de negócios, remova qualquer insegurança jurídica e pulverize a burocracia. Uma agenda, senhoras senadoras e senhores senadores, do Brasil real. Vamos corrigir o que está errado e potencializar, precisamos fazer isso, e potencializar o que está certo. Ao fazermos nosso dever de casa, nós alargamos o protagonismo do Senado Federal. O Brasil não pode e não dará marcha ré, nem no campo social, nem no campo econômico, nem no campo político. É inadiável colocar na agenda reforma tributária, avançar no Pacto Federativo e discutir novas formas de cooperação entre a União e os demais entes da Federação, sobretudo na segurança pública. Por opção, senhores senadores, senhoras senadoras, eu sou um otimista, não assino manifestos do fracasso. Este meu sentimento, como agente público, é o sentimento que preciso e devo demonstrar como presidente da Casa perante o meu país. Teremos, como todos sabem, dias difíceis, mas creio sinceramente na nossa capacidade de propor, agir, de nos unirmos para encontrar novos caminhos para essa grande nação. O Brasil é grande, nosso povo, senador Luiz Henrique, é grande e não tem medo. Nossas virtudes são maiores do que os nossos defeitos. Diante de crises, precisamos de estratégia, coragem e lideranças que saibam para onde vamos. Nossa tarefa é atalhar os problemas antes que eles se tornem emergências. As soluções surgem onde as crises são mais graves. Não existe sorte ou ventura. Todos os problemas já carregam em si uma oportunidade de solução. Crise agrega dois conceitos, perigo e oportunidade. Há aqueles que aguardam a oportunidade. Estes que aguardam a oportunidade sempre perdem. E aqueles que preferem construir a ocasião. Quando o trabalho, a determinação e o foco encontram o desafio, criamos a oportunidade para transformar a realidade. Melhor converter os riscos em potencialidades do que congelarmos de medo diante das dificuldades. Na adversidade, quem enxerga a crise se retrai, quem vê oportunidades avança. Poucos se recordam de quantas crises superamos no nosso país. Entram para a história aqueles que não se escondem. Reitero que o Brasil pode contar com o Congresso Nacional. Não seremos coadjuvantes neste cenário, mas signatários das mudanças que o país reclama, sejam elas institucionais, políticas, econômicas, administrativas ou culturais. Senadoras e senadores, peço com humildade, com muita humildade, o voto e a confiança de todos. Os que aqui trabalham são testemunha de que sou um homem de equipe, de que jogo para o time, de que não costumo jogar para a plateia. Sou devoto das soluções coletivas e tenho por princípio dar oportunidade iguais a todos. Fiquem certos, absolutamente certos, de que em mim
a presidência do Senado Federal continuará coletiva. Eu não quero ser, me permita, senador Luiz Henrique, regente de nada. Eu me coloco aqui para ser presidente do Senado Federal. E comigo, a presidência do Senado Federal continuará como sempre foi em todos os dias desses últimos 2 anos. Continuará sendo uma presidência coletiva. Não são palavras, é uma conduta praticada e da qual, repito, todos são testemunhas. Junto com o voto, peço mais uma vez a sua confiança, a sua fé e a certeza de que podemos, juntos, coletivamente, continuar mudando esse país. Muito obrigado a todos.